Um, dois, três, testando, um, dois, três, testando, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, testando. Aí, você nesse momento. Oi, oi, oi. Quem tá por aí? Quem tá por aí? Alguém? 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 Oi, oi, oi. Alô, alô, tá dando. Tá sendo possível ouvir? Hein, galera? Oi, oi, oi. Vitor Platino, tá conseguindo ouvir aí? Valeu, Arivanê. Tamo junto, Arivanê. Sua empresa com 10 lá em Poder, acaba bom. Bora, Marcão, o Beleza, som tá, cara. se possível, seja bem-vindo, meu filho. Boa noite a todos. Beleza, Renato cara. estava pouco, Arivanei aí, o homem dos bonés lá de Apudi região. E uma galera chegando devagarinho, Lara Tá, também. vendo Todos lá. agora. Pessoal, meu nome é Carlos Augusto, sou professor de História, o Marco César também, mas nós não lecionamos nos nossos mais de 20 anos, mais de duas décadas na educação, apenas a disciplina de História. Nós buscamos exatamente conhecer outros conhecimentos, sabemos como as ciências sociais, ciências humanas, são importantíssimas para nosso conhecimento. Semana passada nós falamos sobre a Era Vargas, vamos dar continuidade hoje, explicando nesse primeiro momento são 6 e 7, começamos às 6 e 5, mas o projeto Enem, ou Enem na quarentena nesse momento, já que estamos em um isolamento social, mas não com suspensão de aulas no sentido desse bate-papo, dessa significância dentro dos mecanismos como redes sociais, dentre elas a questão do Instagram, do Facebook e também do YouTube. O Lucas também é um colega da gente, Lucas é estagiário da UERN, está dando uma força nesse sentido, e claro que nós vamos dar continuidade à temática da Era Vargas. Outro detalhe, galera, eu, professor Marcos, nós vamos pensar em algumas novidades, como também o Meet, não sei nem se a pronúncia é essa, Marcos, você me corrija, o complemento, que cabe 250 pessoas na sala para que nós possamos interagir. Aí nós teremos a chance de trabalharmos mais conteúdos, trabalharmos mais temáticas. No sábado nós vamos combinar. Amanhã não, mas muito provavelmente o sábado da próxima semana. Marcos César, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Thales. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente aí, né? O Estela Ramalho que entrou agora, o Luciano Capistrano, Antônio Évora, né? A galera tá participando aí com a gente. E, Thales, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava discutindo na live passada, né? Que a gente Isso, estava apresentando as características do governo Vargas, né? isso. A gente já tinha debatido sobre a questão dos anos 30, né? O golpe de 29 ou o golpe de 30, né? A Revolução de 30, golpe de 30, né? Essa discussão que a gente fez, a gente explicou a diferença de golpe para a Revolução. Depois a gente montou a estrutura de, como é que eu vou dizer a vocês, do governo Vargas, né? Do que foi o início da gestão Vargas no poder, né? E hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão. O que é interessante, gente, é porque Vargas, eu estava comentando isso com o Thales, a gente só não discute história política, né? Não é só a questão do governo e as relações políticas que esse governo apresenta. A gente também trabalha muito as questões do cotidiano, né? Como a gente discutiu a questão do rádio na aula passada, que foi uma discussão interessante. A gente também pode colocar a questão do futebol, né? Que também foi da época do Vargas. E outras coisas que vão acontecendo no Brasil que é interessante a gente colocar, porque ficar só na política, a gente vê aquela história tradicional, chata, sem uma perspectiva do que seria também o cotidiano das pessoas em relação a outras situações de outro contexto. Porque a gente não consegue separar política, cultura, cotidiano social, futebol, música, né? Cinema, que vai ser muito usado nos anos 30, né? Então a gente sempre vai permeando essas questões. Sempre foi uma questão em Itália, a gente sempre discutiu isso como professor de história de sala de aula, de trabalhar uma história mais abrangente, né? Para a gente poder ter uma ideia maior do que foi os processos que aconteceram no Brasil e no mundo. Né? Como a gente está falando de Brasil ainda, depois a gente vai fazer uma de fascismo e nazismo, já pegando Itália e Alemanha, né? Então a gente vai mais para esse ponto. Thales, hoje, acho que dá tempo a gente dar para chegar até a parte de que vai terminar o governo Vargas, vamos tentar, né? Mas o que a gente tem hoje, Thales? A gente tem uma discussão que determina o quê? Vargas assumiu o poder provisoriamente, né? Ele ficaria apenas um tempo até estruturar o governo e depois sairia. Só que esse tempo que ficou, a gente já estava mais ou menos 2 anos, né?
Então já estamos em 1932. E aí vai acontecer um movimento que vai ser interessante, que é a Revolta Paulista de 32. Durante 3 meses, os paulistas vão se revoltar contra o governo de Vargas, né? Não vão aceitar o governo de Vargas, e por alguns motivos, né? O primeiro deles é qual? Simplesmente São Paulo perdeu o poder que tinha, né? São Paulo não tem mais um governo que ia favorecer junto à questão do café. Não esquecemos que o café, gente, ainda era o nosso grande produto de exportação e o produto de divisas, né? De arrecadação de dinheiro para o Brasil. Mas São Paulo perdeu. Então São Paulo vai perder esse café. E aí, gente, o que é que vai acontecer? O Vargas, quando ele assumiu o poder, eu falei para vocês na aula passada, na live passada, que ele tinha nomeado para cada estado um interventor. E aí, gente, ele vai nomear um interventor, né, para São Paulo. Olha, Garquet Cafeeira não aceitou um interventor estrangeiro, governando o maior e mais rico estado brasileiro. E aí, simplesmente, eles vão começar a não aceitar esse interventor. Gente, só um detalhe. Quando o Vargas está vindo para o Rio de Janeiro para fazer o golpe de 30, e ele está passando por São Paulo, né, de trem, e o trem para na estação, ele é aclamado pelos paulistas, cara. O povo paulista aclamou Vargas. Então, assim, é meio estranho agora, São Paulo está revoltado contra Vargas. Então, a gente tem que sempre diferenciar quem está revoltado contra Vargas. Não é o povo de São Paulo, mas as elites cafeeiras que perderam representação política dentro do Estado brasileiro junto ao governo federal. Que depois o Vargas, gente, aí uma coisa que Tales, ele fala muito, né, Tales, ele coloca bem, Vargas, ele morde e assopra, né? Ele dá aquela mordida, depois ele vai lá e assopra. Ele sempre teve essa questão. Lembra quando você sempre estava discutindo o Vargas, você falava isso, Tales, do morder e assoprar do Vargas. Então, gente, São Paulo não vai aceitar o governo de Vargas, e aí lá em São Paulo, gente, vai surgir um movimento que é uma revolta constitucionalista. São Paulo vai exigir que Vargas faça uma constituição para o Brasil, né? Então São Paulo ela vai dizer que Vargas precisa governar de forma constitucional, já que ele tinha, pessoal, quando assumiu em 30, dissolvido a Assembleia, dissolvido o Senado, né? Ele tinha colocado os interventores, então ele precisava ser legalista, precisava ter realmente um governo legal. Então, a partir daí, São Paulo vai fazer o movimento. E desse movimento, gente, vai surgir o MMDC, né? Que vai ser quando teve uma manifestação contra Vargas, e aí 4 estudantes vieram a falecer, e aí foi aquele drama, né? Tivemos a construção do mito a partir daí. Então, 4 estudantes vão estar mortos, que é o Martins, o Miragaio, o Drauzio e o Camargo. Isso cria-se uma comoção, nós sabemos disso, quando num pleno agitação política, numa eleição para política, morre alguém, ou alguém tem uma tentativa de assassinato, vimos isso na eleição passada, né? E aí a gente percebe como isso vai ser a vangloriação de São Paulo. Então, gente, São Paulo se arma contra o governo Vargas. São 3 meses de batalha, Vargas organiza o Exército Federal, que vai combater, no caso, com o Exército Paulista. E aí, gente, uma vitória esmagadora do Exército de Vargas contra aquilo que se formou o Exército Paulista. Então, esse movimento de São Paulo, ele é combatido e Vargas ganha. Só que quando Vargas ganha, o que ele vai fazer, gente? Ele tinha nomeado um interventor paulista, um interventor estrangeiro para governar São Paulo. Depois, agora, ele vai nomear um interventor de São Paulo mesmo para ser governador de São Paulo. E aí vai fazer uma polivalorização de café. Diga, Thales. Inclusive, sobre a Revolução Constitucionalista, mais uma vez a gente tem que chamar a atenção para quem está assistindo, que essa forma, esse termo revolução, foi dada pelos próprios paulistas, viu, galera? Não é algo na historiografia que é unânime. Nós nunca tivemos uma revolução na história do Brasil. E, coincidentemente, Marcos, a Revolução do 9 de julho passou a ser esse ano, devido à pandemia, só uma curiosidade, nessa semana, se não me engano, será na próxima. Devido à pandemia, os feriados estão exatamente sendo agrupados. A galera da Bolsa de Valores está pé da vida, porque vários feriados seguidos, a Bolsa está fechada, né? Então, lá. E sobre o café, como você bem falou, o café, galera, continua a ser o principal produto do Brasil, viu? Não foi de imediato substituído pela industrialização. Quem está também conversando com a gente foi o Antônio Ébora, o cubano, amigo da gente.
Ele falou o seguinte: nós vamos trabalhar em separado. Antônio, semana passada nós trabalhamos de 30 a 34. O Marcos está só lembrando que nós falamos para que depois a gente vá para 34 de ano. Joslene está com a gente, o Vitsa Nixon, Joilza, o Gutenberg, que é do PCdoB, Cada Bom, a Anitta, que mandou um abraço para todos nós, a Cleide Lino, o Lucas Jorge, que foi meu aluno também lá no IFRN, e outros também, como também o professor Jacobá, cara, de matemática, gente boa demais. Marcos, você só não gosta dele, eu acho que ele é flamenguista, mas eu e ele a gente está bem. Mas não, nada para os flamenguistas, né? Eu vi até uma foto do filho do Bolsonaro com a camisa do Vasco e o Bolsonaro com a camisa do Flamengo, né? Só assim, infelizmente o meu Vascão também, né? Minha torcida pelo Vasco está nessa ideia. Gente, e o Vargas era vascaíno, né, Thales? É interessante que quando o Thales falou essa questão da Revolução de 32, a gente chama de revolta, os livros que vêm publicados lá de São Paulo para a gente, né, de autores também da historiografia paulista, eles colocam como revolução. Mas a gente sabe que foi uma revolta, né? E as pessoas às vezes confundem a palavra revolta com revolução. O que é interessante, Thales, é que mesmo São Paulo perdendo, e Vargas, como você mesmo cita, morde e assopra, a gente vai ter agora uma coisa interessante. Vai sair a Constituição de 34. Né? O Vargas ele vai ceder essa pressão e vai fazer a Constituição de 34, vai anular aquela questão da Constituição de 91. Detalhe, essa Constituição de 34, gente, ela só vai ser validada, ela só vai existir até 37. O Vargas vai criar uma Constituição que depois ele mesmo vai destruir essa Constituição. Então a gente começa a perceber quem é o Vargas nesse contexto político, nesse contexto econômico, nesse contexto da cidadania brasileira. Aí só para a gente relembrar que o Antônio estava falando sobre a questão do Banco do Nordeste, trabalhismo, desenvolvimento e fomento à personalidade, né? A gente vai fazer alguns pontos aqui dessa Constituição. No caso, gente, ele vai extinguir o cargo de vice-presidente, ele vai limitar a ação do habeas corpus, e é interessante, ele vai criar uma lei de segurança nacional. Essa lei de segurança nacional, gente, ela vai ter um mandato de segurança. Então, qualquer pessoa, qualquer órgão que estiver contra o governo, ou seja, um perigo à pátria, poderá ser fechado e as pessoas poderão ser presas. Interessante a gente citar isso, porque essa lei de segurança nacional, esse mandato de segurança, vai ser usado lá em 35 contra a Intentona Comunista e contra a Aliança Nacional Libertadora, certo? Então vai ser mais ou menos algumas ideias. Outra, ele vai criar a Justiça do Trabalho, o salário mínimo, a jornada de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas e indenização às pessoas por justa causa. Essas leis trabalhistas que vão ser consolidadas lá na CLT, gente, não esquecemos, elas são leis agora, mas eram ideias que eram da Organização Socialista, que foi criada lá, gente, no 1897, foi uma das primeiras. Depois os anarquistas defendiam essas ideias, como também o Partido Comunista Brasileiro. Então são ideias que o Vargas vai pegar e vai montar como lei para a CLT, Consolidação da Lei Trabalhista. Que isso é o quê? Uma estratégia de atrair quem para apoiá-lo? Os operários. Então, a partir daí, ele traz os operários para ter seu apoio e dando essa legitimação às questões de trabalho que até então não tinha, né? Depois, gente, ele vai nacionalizar. Diga. Só interrompendo, outra coisa na Constituição que é importante fazer o paralelo entre o antes e hoje, que eu acho fundamental, é que nós temos que entender que a Constituição de 34, galera, ela foi nossa terceira Constituição. A primeira foi de 1824, que foi a que mais durou. 1891, a segunda, e a primeira republicana. E essa é a segunda. Com uma questão interessante que o Marcos falou, mas vale a pena também a gente reforçar. Qual o nome do Brasil? A gente pergunta aos alunos, a galera olha para a gente, não é, Marcos? Diz, o nome do Brasil é Brasil. Não, o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. E essa palavra federação, essa ideia federalismo, existe uma diferença? Federação, organização dos estados, Distrito Federal, a própria ideia do governo federal, junto com os municípios, nós temos a federação. Diferente do federalismo. O que é o federalismo? O federalismo é quando os estados tinham sua própria independência. Cada estado, inclusive, tem sua própria Constituição até 1930. Daí em diante, esse centralismo persiste no Brasil.
persiste de tal forma, Marcos, que quando você falou sobre isso, da Constituição não lembrou das aulas de Direito, lá na UERJ, Direito Constitucional com o professor Humberto, que também sempre acompanha a gente, ele falou exatamente isso, que esse nosso centralismo ele é muito forte. O que é que nós tivemos hoje, pessoal? Atualidades, claro que não vai cair no Enem, mas nós tivemos hoje Bolsonaro reunido com todos os governadores do Brasil. E os governadores têm que ir com pires na mão lá para pedir ajuda, senão eles quebram. Senão, exatamente, cada vez mais, há um problema. Essa questão de quebrar, a gente até começou, Marcos, e o Estado não quebra, né? A gente tem essa falsa noção. Como também os direitos trabalhistas, para voltar para Marcos, são duas palavras que tenhamos cuidado, muito cuidado, que são as conquistas e concessões. Marcos falou e bem, os direitos trabalhistas foram postos a partir da Constituição de 1934, depois, futuramente, a CLT, mas foram conquistas. Mas como exatamente tais conquistas vieram a partir de leis do Estado brasileiro, que Vargas estava na frente, nos passa a noção que o governo, exatamente, é quem faz o favor para a gente. Mas, Marcos, lembrando daquele governo de vingança, não é? O povo não deve temer seu governo. O governo deve temer seu povo. Mas nós sempre temos essa ideia que o Estado tem que fazer por nós. Pode continuar, Marcos. Não, Thales, e é interessante, quando você falou essa questão do Estado não quebra, nessa Constituição também, o Vargas ele vai permitir, né, a questão da nacionalização de empresas que possam ser privadas, estrangeiras privadas, né, que estejam gerando problemas ao Brasil. Então você poderá também nacionalizá-las, caso ela venha prejudicar a economia brasileira. Que é interessante esse dado, né, então é constitucional. Só um detalhe, Thales. Essa questão essa Constituição 34, ela é muito baseada, ela é muito estruturada na Constituição da República de Weimar, lá da Alemanha, né? Que é uma Constituição liberal, que para alguns juristas, né, para alguns historiadores, é uma Constituição tão liberal que ela vai permitir, lá no caso da Alemanha, o surgimento do nazismo. E no caso aqui do Brasil, ela vai permitir dois movimentos, que é o movimento da Aliança Nacional Libertadora, comandada pelo Luiz Carlos Prestes, né, que era de cunho de esquerda, e a Ação Integralista Brasileira, que era comandada pelo Plínio Salgado. Então a gente vai ter dois polos aqui, com permissão da Constituição, né, de movimentos, um ligado ao fascismo, pelo Plínio Salgado, e o outro ligado ao comunismo soviético, ligado ao Luiz Carlos Prestes. Aí, Thales, interessante agora, o voto agora passa a ser secreto, né? Esse voto secreto, ele é mesmo para os analfabetos e para os soldados, e é interessante, o voto para as mulheres. As mulheres agora terão o direito de votar. Então a gente percebe que é uma Constituição, para a época, anos 30, né? Uma Constituição muito liberal, muito diferente. Bem avançada para a época, né? Agora, não esquecendo, gente, essa Constituição só vai durar até 37. Aí a gente tem, agora, Thales, uma coisa interessante também. Eu estava falando acabei de falar da Ação Integralista Brasileira, que é o Plínio Salgado. Gente, a gente já teve um movimento integralista aqui no Brasil muito forte, certo? Então, nesse momento agora, o Plínio Salgado e outros intelectuais que estão fazendo parte lá do modernismo, né? Eles vão criar esse movimento. E esse movimento, gente, que era o Anauê, que era o grito de guerra deles, né? Ele vai trazer a ideia de que o Brasil tem que ser nacionalista, que a pátria tem que ser nacionalista. E eles vão pegar a base do fascismo italiano, vão trazer aqui para a gente e vão começar a fazer parte desse movimento, né? Defendendo uma ideia como era defendida lá pelo Mussolini na Itália. Então esse fascismo vem, esse movimento quer muito gente, desde a classe operária, da classe média principalmente, e dos intelectuais e de pessoas ricas. Quase 10, mais ou menos assim, do movimento integralista, gente, que ele vai defender aqui, no caso, é a ideia de uma ditadura, né, de um governo forte, combater de todas as formas o socialismo e o comunismo soviético, do que for da ideia de comunismo, certo? A ideia também contra o liberalismo. Não esquecemos, gente, que os fascistas e os nazistas diziam e defendiam que a culpa da Primeira Guerra Mundial foi esse liberalismo, essa perspectiva aberta, né? Que todo mundo pode ganhar dinheiro sem uma regulamentação, sem uma intervenção do Estado. Então os integralistas também, eles vão ser contrários a esse capitalismo liberal.
ao capitalismo liberal, gente. Eles vão defender o que nós chamamos de capitalismo de Estado. Vai permanecer a propriedade privada, os ricos vão continuar ricos, mas as regulamentações econômicas, as regulamentações de trabalho vão ser dadas por quem? Pelo Estado, no caso, através desses integralistas no poder, fascistas. E o Vargas, como o Thales já tinha colocado algumas vezes, o Vargas vai estar ligado nesse movimento, gente. Tem 2 livros, que é o volume 1 e 2, que é o Diário de Vargas. E nesses 2 livros, gente, tem as mensagens que Vargas tinha, tanto com o governo nazista, como no governo integralista do fascismo lá do Mussolini. Então, o Vargas, ele tinha membros do governo do Vargas, como Francisco Campos, que era também integralista, certo? Então, a gente vai ter mais ou menos essa ideia. Então, a ideia de pátria, a ideia de nação, da nossa cultura, ela sendo transplantada para outros mundos, da nossa música, certo? Do nosso futebol. É o que o Thales falou da República Federativa, né? Mas a perspectiva, gente, qual era? Era um governo ditatorial mesmo, referenciado, né? A ideia. E a religião entra aí, gente, com uma ideia de catolicismo, viu? Não esquecemos que há uma relação muito forte dos fascistas com a ideia católica, já que lá na Itália também o fascismo ele teve esse adentramento, né? Com o Tratado de Latrão, com o fascismo. Diga, Thales. Até eu ia citar isso, notado aqui, e galera, não se espantem que a história ela não se repete, mas muitas vezes, em forma de faceta, em forma de mentira, ela busca repetir o passado para, muitas vezes, enganar as pessoas no presente. Então, Marx, ao falar da ideia integralista, a tríade era muito forte. E essa tríade ela não vai ser atuante apenas... deixa eu ver um negócio aqui, Marcos. Eu acho que é melhor até colocar o fone. Deixa eu ver se melhora. Só um momento, pessoal. Opa, alô? Tá melhor? Thales, eu estou escutando bem, cara. Então de boa, pronto. A tríade que eu ia falar, que não foi só em 1930 em diante, mas 34 em diante até 37, 64 também, e hoje estamos diante dessa tríade, por mais que eu seja cristão, mas nós sabemos muitas vezes que a religião ela pode ser usada para o bem e para o mal. É tanto que Marx falou a ideia que a religião é o ópio do povo. Mas a tríade Deus, Pátria e Família, essa tríade ela é muito pesada dentro das ideias fascistas mundo afora. Não só no Brasil, depois com essa ideia dos integralistas, mas também em Portugal, na Espanha, na França, até certo movimento, mas principalmente na Itália e na Alemanha. E esse tripé, digamos assim, do Deus, ou seja, do inimigo estrangeiro, que seria o quê? A ideia dos aliancistas, já que o Partido Comunista do Brasil estava na ilegalidade, e quando nós falamos, quem está assistindo, Partido Comunista do Brasil, o PCdoB não era exatamente o Partido Brasileiro em si, mas uma espécie de filial do Partido Comunista em solo brasileiro. Havia uma relação direta com o quê? Com a União Soviética, com as ideias comunistas. Lucas está chegando aí, bora Lucas, Duarte. Além de Lucas, Misael, Cláudio, o Gel, o Luciano teve que sair, Capistrano, Edinardo, que foi aluno da gente boa demais, professor da UFESA, e também o Antônio Cubano teve que sair. Mas, Marcos, além dessa questão de Deus, a pátria, os símbolos nacionais, como eu poderia dizer, o enaltecimento gigante, a questão também da xenofobia, que também temos que ver isso. Mas é interessante que esse integralismo brasileiro, ele tem como base o fascismo e, ao mesmo tempo, é impossível algumas bases europeias, como, por exemplo, o nazismo, fascismo alemão, digamos assim, tinha a ideia da raça superior e também do antissemitismo. Mas não é também falso dizer que boa parte dos italianos, tínhamos uma grande, imensa colônia de italianos no sul do país, como também italianos, o Palestra Itália, que o diga, não é? O time também o Cruzeiro, outro Palestra também, eram times de futebol ligados à base italiana. Até os nomes tiveram que mudar depois, também na época de Vargas, teve toda essa questão. E, por fim, a ideia da família, esse núcleo que ainda hoje é muito falado. E essa união dos três nos faz pensar numa única família, que também se relaciona à ideia religiosa, que é o pai, a mãe e os filhos. Hoje,
Nós temos famílias das mais variadas formas, são famílias mesmo, mas, inclusive, juridicamente são famílias, é importante citar isso, mas é muito difícil tal abordagem cair na prova do Enem. Fato do passado e presente para que a gente compreenda melhor. Fora, Marcos, que outra coisa também que eu coloquei, Boris Fausto, que é um dos melhores autores da Era Vargas, a meu ver, ele fala exatamente o que você colocou. Antes do acordo com os Estados Unidos, não vamos falar sobre isso agora, mas um avião chegou aí a Berlim para fazer o acordo com o chefe do Estado alemão nazista, Adolf Hitler. Mas acabou o Brasil entrando ao lado dos aliados. Até contraditório nesse sentido. Mas pode continuar, Marcos. Além da questão fascista, os aliancistas, já que até então aquele tenente, ele migra do tenentismo e entra no comunismo. É interessante quando você fala isso, Thales, porque o Vargas, ele propôs a Luiz Carlos Prestes, quando ele fez o golpe de 30, né, fazer parte do governo. E o Carlos Prestes não aceitou, né? O Prestes já estava nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro, né, como você falou, era uma representação do Comitê, que era o órgão internacional para as revoluções comunistas do mundo, né? Eu estava falando, gente, da Centralista Brasileira, estava dando os pontos desse movimento, que é interessante, gente. Vai ter gente que pertencia a esse movimento aqui em Natal e em Mossoró. A Ação Integralista Brasileira, a AIB, ela tinha componentes em todo o Brasil. E foi um movimento, gente, grandioso, né? Que para muitos os comunistas chamavam de galinhas verdes, né? Eram os galinhas verdes que eram conhecidos os integralistas. Do outro lado, a gente vai ter outro movimento chamado de AIB, que é a ANL, que é a Aliança Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Essa Aliança Nacional Libertadora, gente, ela vai ser composta por comunistas, profissionais liberais, gente de operários, né, pessoas comuns. E é interessante, só que por trás dela, quem estava realmente no comando, quem estava dando as suas ideias, era o Luiz Carlos Prestes. Então, o Luiz Carlos Prestes estava na liderança juntamente com os comunistas nesse movimento. É tanto que o Vargas, depois ele vai mandar caçar a Aliança Nacional Libertadora. Ele vai mandar proibir esse movimento, que também, gente, era muito grande. Era um movimento assim que tinha uma quantidade de pessoas enorme, das mais variadas tendências, né? Só que o controle maior pertencia a quem? Pertencia aos comunistas. E era uma célula, a gente pode chamar assim, do Partido Comunista Soviético. É interessante que a gente vai ter essa representatividade. O Comitê, que é a Ação Internacional Comunista comandada lá pelo Stalin, ele vai fazer com que cada partido tenha representantes junto a Moscou. E o representante, no caso, vai ser o Luiz Carlos Prestes. Gente, só para vocês terem uma ideia, como uma coisa era interessante, o que a gente vê hoje da briga PT, Bolsonaro, ou esquerda, Bolsonaro, era mais ou menos o que tinha antigamente. Os caras se encontravam na rua, era como briga de torcida, era cacete mesmo. Então, quando você viu integralista, era descer o pau. E do mesmo jeito, quando o integralista viu um comunista, desceu o pau. Nessa perspectiva da Aliança Nacional Libertadora, a gente vai ter também pessoas assim, ilustres, né? Tendo também das mais variadas camadas. Uma coisa que não se fala, mas quem pertencia à Aliança Nacional Libertadora, gente, era membros da polícia, do exército e da marinha. Então, militares faziam parte do movimento comunista. Por sinal, gente, era representante do Partido Comunista, eram células do Partido Comunista dentro dos quartéis, né? Então a gente vai ter esses dois grupos brigando, né, pelo poder. E realmente o Vargas, claro, ele vai ter uma tendência pró-integralistas, obviamente, né? E os integralistas também vão ter uma liderança junto ao Vargas, né? Aí, Thales, vai ter uma coisa interessante agora. O que é que vai acontecer? O que é que defende a Aliança Nacional Libertadora, comandada pelo Vargas? Eles queriam o fim da dívida externa, já falavam em reforma agrária, né? Fazer uma reforma agrária, fazer uma reforma educacional, né, gente? Já estatizar tudo aquilo que fosse de fábricas, as fábricas que estivessem pertencendo a empresas estrangeiras e fossem privadas seriam estatizadas e nacionalizadas. Outra ideia da Aliança Nacional Libertadora, gente, que aí já era um problema pró-Moscou, né, no caso, era tirar o poder de Vargas. Eles defendiam uma luta armada, certo? Tomar o poder mesmo através de uma revolução. Juntar o povo, juntar os operários, juntar esses militares que fazem parte do PCdoB em cada quartel
do Brasil, eles vão ter uma célula de tenentes, né? E até capitães, por incrível que pareça, capitães do Exército Brasileiro, que já vão defender, no caso, a Aliança Nacional Libertadora. Então, gente, vai ter essas duas correntes agora brigando. Aí vem um dado que é interessante a gente discutir, que pouca gente conhece, né? Pouca gente fala disso. Fora Cuba, nós já tivemos uma sociedade brasileira comunista, gente. E Thales já morou aqui em Natal, né? Ele sabe melhor do que eu como é que foi esse movimento. Então, gente, por 3 dias, Natal vai ser comunista. O que é que vai acontecer? O Luiz Carlos Prestes foi para Moscou, né, Thales? Não sei se vocês lembram dessa passagem, né? O Luiz Carlos Prestes vai para Moscou. Lá em Moscou, ele junto com Miranda, né? Eles vão passar um relato para o Comitê que o Brasil já estava pronto para uma revolução. Que o Brasil já tinha uma tensão social tão grande, uma atividade social, uma pressão tão grande do governo Vargas ao povo, à massa, que teria condições de fazer a revolução. Aquela ideia que o Marx fala, né, de quando o povo estiver consciente da exploração do capitalismo, de quando o povo estiver consciente do contexto em que vive, de que é explorado, e que ele pode pegar em armas e fazer a revolução. Esses relatórios é passado lá para o Comitê, é passado lá para o Stalin, né? E aí se prepara, gente, uma ideia. Qual a ideia? Que o Brasil estava pronto para fazer a revolução. Eu, sinceramente, Thales, eu fico assim meio aquê, porque a América Latina seria o último lugar onde Moscou pensaria em fazer uma revolução, né? Porque como você vai ler o período da União Soviética na época e das ações do Comitê, a revolução que o Comitê imaginava não era no Brasil, na Argentina, Bolívia ou Cuba, que vai ser em 59. O Comitê defendia que a revolução tinha que começar para um país rico. E um país rico que estava tendo problemas da questão da segregação racial, problemas econômicos, advindo da crise de 29, gente, era os Estados Unidos. Então, a ideia deles qual era? Fazer a revolução nos Estados Unidos e de lá, gente, essa revolução ela ser um efeito dominó para onde? Para os outros países, tipo descendo, né? Estados Unidos, América do Norte, descendo a México ali, México, aí México, Cuba, América Central, e chegando aqui para a gente. Então, assim, eu não sei de que forma e que meios foram usados, né, pelo Miranda, pelo Prestes, para mostrar realmente para o Stalin que a gente estava maduro para fazer uma revolução. E aí, gente, por mais que a Aliança Nacional Libertadora grande quantidade de ida sendo proibida, né? Mesmo que ela tivesse essa quantidade de pessoas, a gente não estava pronto para a revolução, galera. A gente não tinha a ideia realmente de uma revolução. Mas falou de um ponto aí que é interessante, do nosso catolicismo. Não esqueçam, pessoal, que desde a época de Vargas e com a criação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, PCdoB é outro partido, gente, que é uma divisão que vai ter nos anos 60, então é Partido Comunista Brasileiro, né? O Brasil é um país católico e foi espalhado para a sociedade brasileira um mito comunista, né? O mito comunista, eu não sei se Thales lembra dessa história, a gente até brincava muito quando a gente se reúne para conversar sobre isso. O mito comunista é que o comunista, ele à meia-noite, né, noite de lua cheia, ele vai chamar o Satanás, vai chamar o Lúcifer, né? Vai cortar seu dedo, sua mão, e quando ele chamar o Lúcifer, ele vai lavar, né, o sangue dele junto com o Satanás e vai se tornar comunista. E isso foi espalhado, gente, esse mito que todo comunista come criancinha, né, que ele tem um pacto com o Satanás. E aí a gente lembra, gente, que quando você se torna comunista mesmo, quando você se torna marxista ou anarquista, a primeira coisa que você vai começar a discutir na sua cabeça, na sua perspectiva de mundo, é o ateísmo, né? Para o Marx, quem vai inventar Deus, quem cria Deus é a mente humana, que ele vai seguir aquela ideia lá do Aristóteles, né? Que é a matéria que cria o espírito. Então, nesse sentido, o Brasil é um país católico. Então, a palavra comunista, para muita gente, pessoal, era um perigo. E não esquecemos, a gente está em 35. Já temos a Constituição de 34, uma Constituição liberal, várias reformas pelo Vargas. Não esquecemos, gente, que o Vargas, Thales, ele vai trazer para quem apoiá-lo. Uma parte dos operários vai apoiar o Vargas. As mulheres vão apoiar o Vargas, os industriais, através do Ministério da Indústria, vai apoiar o Vargas, os próprios cafeicultores paulistas que brigaram com o Vargas agora estão apoiando ele, porque o Vargas vai criar um órgão para cuidar do café, né? O Instituto e vai Café para os cafeicultores, né? Então a gente tem indústria,
os industriais, a gente tem os militares de alta patente, né, com o Vargas, fizeram boa parte do golpe de 30, os tenentes também, boa parte deles, temos as mulheres e temos os operários. E aí, interessante, tá? Você falou da Igreja Católica, a Igreja Católica também está com Vargas, né? Temos também uma religião católica apoiando. A religião evangélica, gente, nesse momento, ela está crescendo, tá? Quando a gente começa a ter o crescimento da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, né? Que elas começam a serem permitidas no Brasil, né? No finalzinho do Segundo Reinado e início da República. Então, essas igrejas evangélicas ainda estão no processo de crescimento. A nossa igreja mesmo, no caso, é a Igreja Católica. Diga, Thales. Pronto, inclusive, pegando um pouco antes, quando você falou de Prestes, a história e seus termos, né? Prestes ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Eu estava lembrando que outro personagem, chamado também Cavaleiro da Esperança, foi o Luiz Alves. E a gente pega os dois, e claro, são totalmente distintos em todo sentido. E quando você falou também do integralismo, lembrando, pessoal, Vargas, ele sabe jogar com todas as peças do tabuleiro. Ora à esquerda, ora à direita. Ora um libertador democrata, ora exatamente um ditador assassino. Exatamente esse que é o Vargas histórico. Não é exatamente o benemérito, não é só o pai dos pobres, mas sim também um assassino perseguidor. Tanto que a Ação Integralista Brasileira, AIB, tinha como Plínio Salgado seu maior símbolo, mas não foi Plínio que conseguiu as coisas. O Westerley está aí participando, o Westerley disse que teve a chance lá de morar na Casa do Estudante, onde exatamente aconteceu a primeira revolução, olha o termo, Revolução Comunista das Américas, digamos assim, uma tentativa, 3 dias, 72 horas, e esse movimento, chamado intentona, intento é o quê? Uma vontade louca, sem base. Esse termo, claro que não foi a esquerda, não foram os comunistas que deram esse termo. E devido aos partidos políticos estarem na ilegalidade, criou-se essas duas forças, que eram finalmente partidos nacionais. Lembremos que até 1930 não havia partidos nacionais. Então, é importante entender isso. Outra, que você falou, até aquele curso que nós fizemos na UFRN, Marcos, que a gente sempre ria um pouco, de uma figura que é esquecida, é muito super, ultra, mega valorizada, mas era integralista. Nada mais ou menos que o Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, galera, ele apoiou movimentos ditatoriais. Não se iludam exatamente com a ideia romântica que se vende do Câmara Cascudo. Não estou dizendo que suas contribuições, no sentido ligado à questão do folclore, da cultura, não sejam importantes. Mas não podemos esquecer também o passado que ele viveu, que ele defendeu, pois assim estaremos mentindo para a própria história. Marcos, para que você continue, Cíntia Caline foi minha aluna lá no Marista, a C. Montefusco, você deve conhecer, também está acompanhando, C. Montefusco aqui com a gente, o Wilson, e o Wilson, o Renato também, Renato, gente boa demais, Carlos, que trabalha na Caixa Econômica, Carlos, que inclusive é lá da cidade de Felipe Guerra, o Jean, professor de História, amigo da gente, do Cinti também, a professora Hilde, de Geografia, e o detalhe de serigrafia, que também são pessoas que com seu CNPJ, seus perfis estão aqui contribuindo. Até para você continuar, Marcos, é legal lembrarmos também outro detalhe sobre... Pois não. Só um detalhe, tem uma aluna minha que foi minha aluna na conversa, a Vitória Beatriz, cara, que ela passou em Direito na UERN, né? E ela na aula, cara, quando eu ia dar essa parte de vaga, nazismo, ela se empolgava pra caramba, a gente fazia grandes debates, queria mandar um abraço pra Vitória e ela continue sendo a grande aluna que ela foi, cara, comigo lá na conversa. Marcos, só para você continuar, quem também entrou aqui foi Carlos Júnior, gente boa demais, e também o Bruno Gerson, lá do IF, que elogiou muito sua aula, sua participação semana passada, muito mesmo lá no grupo, o Vinícius também, e aí a menina que você falou, a Vitória, só tá rindo aí embaixo, dizendo saudades das suas aulas, Marcos. Pode continuar, desculpa. Não, Thales, pelo contrário, cara, sempre a gente vai fazendo essa troca aqui. Thales, quando o Westerley colocou a Casa do Estudante, é interessante que, aí, gente, eu vou indicar para vocês, quem não assistiu, assista, né, o filme Olga, é um filme brasileiro muito bom, muito né, bom. Dizer que filme brasileiro só tem palavrão e putaria, mulher nua, não é bem assim. É um filme brasileiro que ele vai retratar um período, né, até mesmo para quem não é de esquerda, mas quer entender um pouco da nossa história, né,
assistam o filme Olga, que ela vai trabalhar esse período, né, e esse contexto que a gente está vivendo, os anos 30, que é uns anos assim muito loucos, né, também. Então, é interessante, quando o Luiz Carlos Prestes passa esses relatórios para o Comitê, né, e como eu falei, como a gente estava discutindo, a revolução não começaria aqui na América Latina, e sim nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, eu conversando até com pessoas do partido, porque é interessante, Thales, a geração do Partido Comunista, né? A geração dos anos 30 do Partido Comunista, a geração dos anos 40, 50, e são pessoas totalmente assim, diferentes, né? Como é que eles viam a ideia do comunismo lá nos anos 30. Então, gente, eu até hoje tenho essa dúvida, como é que o Prestes e o Miranda conseguiram realmente fazer com que o Stalin apoiasse a Revolução no Brasil, e eles vêm para o Brasil. Aí o Prestes vem com a Olga, né, uma agente, uma espiã soviética, vem para o Brasil, eles vão pegar um trem de Moscou até a Finlândia, vão fazer de trem até chegar, mais ou menos, se não me engano, em Paris, de Paris eles vão pegar um barco para a África, da África vão para os Estados Unidos, para depois vir descendo em cada ponto, até chegar em Buenos Aires, e do Buenos Aires vir para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Não esqueçam, gente, o Prestes era perseguido pelo Vargas. O Vargas queria realmente prender o Prestes, né? O Prestes seria o inimigo da nação, seria aquele cara que era considerado o maior inimigo do governo do Prestes e como um agitador político, né? E aí, gente, eles estão marcando a ideia da Revolução no Brasil. O que é que vai acontecer aqui no caso da gente em Natal? Houve um erro de informação, gente, de datas, né? E o erro que eu acho que é o maior erro que existiu nesse contexto. O Trotsky, quando ele é expulso da União Soviética, ele vai escrever um livro chamado Revolução Traída. Ele vai dizer que a Revolução Comunista Soviética ela foi traída lá pelo Stalin. O movimento que era comandado pelos soviéticos, o movimento de massa, ele vai se acabar pela liderança de um partido. Eu discuto muito isso com o Thales, meus colegas historiadores, e com os alunos. Não tem como você fazer uma revolução, você fazer um movimento, se não tiver gente. E essa massa, esse operariado, esse camponês, que é o símbolo do socialismo, a foice e o martelo, eles têm que estar conscientes do que é o socialismo, do que é um projeto revolucionário. E a gente não tinha isso, pessoal. A gente não tinha essa massa, esse povo organizado, né? Então, gente, a intentona ela vai acontecer, a data se erra, no caso Rio de Janeiro, Natal e Recife, eles fazem no dia 21 de novembro, né? Então houve um erro aí de informações de qual seria realmente a data dessa famosa revolução, dessa intentona que o Thales coloca, e aqui em Natal, gente, os tenentes vão fazer a rebelião no 21º Batalhão de Caça, aqui em Natal, e depois eles vão também metralhar, vão passar o dia metralhando, né, onde era a guarda da polícia. E aí eles chegam ao poder. Então, a partir do momento, esses comunistas chegaram ao poder, certo? Um sapateiro, um ferroviário, um tenente. Durante 3 dias, Natal vai ser uma cidade, e o estado do Rio Grande do Norte vai ser uma cidade comunista, gente. Baixaram o preço do bonde, diminuíram o preço do aluguel, diminuíram o preço do pão. Só que na época o governador Rafael Fernandes, apoiado, né, por Vargas, vai combater esse movimento, e esse movimento, no caso, ele vai ser deflagrado como uma coisa errada, como uma agitação. E o Vargas também vai combater esse movimento com a ajuda de quem, gente? Com a ajuda da Ação Integralista Brasileira, comandada lá pelo Plínio Salgado. Então essa tentativa de fazer uma revolução comunista no Brasil, ela não deu certo, ela não chegou realmente a êxito. Quando vocês vierem em Natal, o Stanley falou da Casa do Estudante, ela tem uma representatividade muito grande nessa ideia do movimento. Então, gente, a gente tem uma história aqui, Natal, Mossoró, né, muito grande para a gente falar para vocês. Como vocês veem, como a gente participa desses acontecimentos nacionais e de um acontecimento extremamente internacional. Então, a partir daí, gente, esse movimento comunista não dá em nada. Uma perseguição ferrenha do governo Vargas a esses comunistas. A palavra de ordem agora realmente é perseguir. Vocês se lembram quando eu falei no início da live, eu falei dessa lei de segurança nacional que está na Constituição? Aquilo que representasse perigo ao governo, representasse perigo à nação, o Vargas entraria com a lei. Então, a partir de agora, gente, quem for comunista vai ser preso e vai ser colocado numa prisão chamada de Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro, como alguns também foram para a prisão de Fernando de Noronha, né? Aquela ideia das famosas prisões em ilhas, como foi o exemplo lá de Alcatraz, certo? Algum comentário, Thales? Sim. Marcos,
além do que você citou a questão do início das igrejas, hoje se comenta muito, claro, que o espaço do catolicismo cada vez mais menor, o espaço está sendo cada vez diminuído, mas também é importante lembrarmos o seguinte, quando você citou as igrejas, eu tenho amigos que inclusive são pastores, Valmir se formou comigo em História, acho que hoje ele está em Natal sendo pastor, mas as igrejas batistas, galera, e a Assembleia de Deus são igrejas evangélicas, protestantes, que eu nem entendo porque a galera não gosta do termo protestante, ao meu ver é muito mais forte, já que toda igreja é evangélica, seja católica ou evangélica, já que os evangelhos são os mesmos. Os livros apócrifos são do Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Novo. Mas são igrejas mais tradicionais. E lembremos que pode cair em questões do Enem, estamos trabalhando aqui História, mas já nos pediram para trabalhar humanidades, no sentido geral, filosofia, sociologia. Nós estamos pensando nisso, amadurecendo. Mas em geografia, essas mudanças sociais dentro da religião, certo? Só estou colocando, porque, por exemplo, Marcos, bem no início da live, bem no início, hoje, falando de uma coisa, quando nós começávamos com essas coisas de passado, presente relacionado a outra disciplina, o pessoal dizia que a gente queria inventar, a gente queria aparecer. Aí vem o Enem, e o Enem faz o quê? Exatamente ao que nós já estávamos acostumados a fazer. Nós já tínhamos essa ideia que os conhecimentos são não compartilhados, mas são unidos, são complementares. Por isso que quem está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Lembrem, a prova do Enem não é uma prova que está diferenciadamente separada, ao contrário, ela está unida. Quem também está com a gente é o Vinícius, Marcos, o Gerson, a professora Élica, lá do IFRN de Apodi, a Érica, que entrou agora, a Camila Meire foi minha aluna lá no Marista, o professor Alberto Queiroz, que sempre está curtindo nossas também publicações, e o professor Rômulo, gente boa demais, o professor Rômulo, lá do Simp, gente boa, um cara que defende a causa. Sim, sim. Além de tudo, ainda é colega de história, irmão do Jadson também. Jadson, que é lá da Direct. Marcos, até nessa questão que você fala, fazendo uma certa análise a grosso modo, digamos assim, essa questão da notícia que foi posta por Prestes para a questão da União Soviética, uma tentativa de revolução no Brasil, eu analiso até de outra forma. Não havia na época WhatsApp, não havia na época a comunicação como há hoje. Então, o Prestes, de certa forma, ele vendeu um produto, digamos assim, que não era verdadeiro. Foi quase uma fake news. O Brasil está preparado para uma revolução. Não estava mesmo. Mas foi interessante, por quê? Porque esse ponto... Pois não, Marcos. É porque eu acho, cara, que o comunista, né, aquele desejo de revolução, o Prestes, cara, ele vem do movimento tenentista, né? Depois vem da coluna. E as perseguições a ele, né? Então, assim, eu vislumbro, eu tenho uma ideia, como quando a gente for falar da Revolução Cubana, né? Que eu lembro que quando Che e Fidel, eles estão sendo recebidos pelo exército do Fulgêncio, e se eu não me engano, do que invadiram Havana, né? Só sobrou, se eu não me engano, 14 pessoas, ou foi 15, eu não estou lembrado bem. Eu sei que chegaram para Fidel e disseram assim, Fidel, mas a gente só tem 7 rifles, mais ou menos isso. Aí ele responde para o cara lá, né? Ele diz, beleza, a revolução está salva. Eu acho que são loucos, são pessoas loucas, né? São loucos, isso é loucura, se você invadir um país e dizer que 7 rifles você vai fazer a revolução, e o Fidel conseguiu. E o Luiz Carlos Prestes, cara, eu vejo o desejo bicho, da ideia de revolução, né? Então, assim, acho que é um desejo tão grande, e de tentar entender que se ele começasse o movimento, ele conseguiria atrair as massas, né? Penso eu, analisando hoje, que eu vou fazer um movimento, como ele vai fazer em Natal, Rio de Janeiro e Recife, onde o movimento vai sair, né? E não vai dar certo, só Natal que conseguiu. Recife foi totalmente combatido logo, Rio de Janeiro também. Nas outras cidades, nem sequer ele saiu dos quartéis, né? Mas assim, Thales, o que é interessante é o desejo, cara. A ideia do desejo de mudar, né? Porque havia também, Thales, essa ideia de mudar o Brasil, né? Da República Velha, dos desmandos aqui das oligarquias do Nordeste, né? De fazer um Brasil diferente. Então, eu percebo também isso. Eu não acho que o Luiz Carlos foi um sacana, uma coisa assim nesse sentido. Mas era, tipo, atrair para ele o apoio de uma potência mundial, como era, na época, a União Soviética já, né?
como potência. Marcos, Thales, diga. até para quem está assistindo, o Clive chegou agora, Alcione também, sejam bem-vindos. O Marcos Aurélio também. Para que nós venhamos a conhecer mais a história de Prestes, é fundamental vocês não só assistirem Olga, mas o documentário maravilhoso chamado O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes. O Velho. O filme, o documentário é fabuloso. Até um lance engraçado, pegando sua deixa, que a história não é só política, não é só economia, a história é vida. A história é exatamente pulsante, a história é vibrante, a história é humana. E Prestes, a primeira mulher dele, segundo uma das filhas dele, sendo entrevistada, não a Olga teve a Anitta Leocádia Prestes, que foi exatamente... Quem chegou agora foi Clebiano, Marcos. Viu? Um cheiro, Clebiano. A boca esquentou agora. Mas é interessante o seguinte, que a primeira mulher da vida dele, do Prestes, foi Olga. Ele já tinha mais de 30 anos. E eu acho isso interessante por quê? Porque nós, aquilo que você falou há pouco, a ideia da idealização. Ele teve muita coragem de defender seus ideais até o fim da vida. É tanto que só recentemente o nome de Prestes deixou de ser o nome principal da esquerda no Brasil. Mas era aquela esquerda exatamente que sonhava, que lutava, que defendia, que não se vendia, que não se trocava. Inclusive, no final da era Vargas, eu acho importante também frisar isso, ele chegou a apoiar Vargas continuar no poder no queremismo. Que quem tinha mando matar a esposa dele, Olga, tinha sido quem? Tinha sido exatamente o próprio Prestes, o próprio Vargas, perdoe-me. Então, essas questões eu acho muito forte. Essa ideia de ideal, de defender com unhas e dentes. Pois, galera, tem aquela frase que, infelizmente, por vezes é verdade, mas não total, que todo homem, toda mulher tem seu preço, mas jamais é viável você deixar seus sonhos. E Prestes foi um cara fiel até a morte, em todos os sentidos. Pode continuar, Marcos. Não, Thales, é porque eu lembrei agora do fato, mas a gente está voltando das aulas, né, e a gente vai pegando essas coisas. Você sabe quem era o porta-voz da Aliança Nacional Libertadora, Thales? Quem é que ia para as rádios falar em defesa da Aliança Nacional Libertadora? Adivinha? Era Carlos Lacerda, não? Carlos Lacerda, cara. O cara que vai ser o maior inimigo de Getúlio Vargas, que vai ser um dos responsáveis, né, vou usar o termo dessa forma, pelo suicídio do Vargas, que vai planejar e fazer parte de quê, Thales? Do golpe de 64. E é interessante que depois ele vai ter um ódio mortal aos comunistas, né? Ele vai criar um ódio aos comunistas. Mas o porta-voz, ele era um jovem aluno do curso de Direito, né? Quando ele fazia parte da Aliança Libertadora. Que isso é engraçado, Thales, porque o próprio Mussolini fez parte do Partido Comunista Italiano, né? Ele era defensor do movimento comunista, né? Thales, a gente já tá 18h56, daqui a pouco a live acaba, né? E aí só pra gente até, desculpa, Marcos, desculpa interromper, até mais ou menos, falta 10 minutos. Mas então pronto, dá pra gente concluir algumas coisas. Thales, aí vem um dado interessante agora. Depois que Vargas manda prender todos os comunistas e desce o decreta, né, a perseguições comunistas, se começa uma coisa que estava prevista lá na Constituição, as eleições para presidente, né? Que a Constituição previa que teria as eleições em 38. E até hoje, uma discussão que a gente já fez muito forte, né, entre a gente, por que o Vargas, que já estava tendo apoio, né, dos militares, dos operários, parte dos operários, né, dos industriais, das camadas liberais, a parte dos pobres, né, já era usado o slogan GG, já era usado o grande líder brasileiro, né, o velhinho, né, o pai dos pobres, né, aquela discussão toda, e a eleição para 38. Na discussão que a gente faz até hoje, por que o Vargas, né, em 37, pleno 37, faltava um ano para as eleições, a Voz do Brasil sendo transmitida para todo o Brasil e louvando o governo Vargas, ele com apoio das camadas da sociedade brasileira. São Paulo, por incrível que pareça, que lutou contra Vargas, agora está também apoiando o Vargas, né, pela questão do Instituto do Café, na qual ele vai comprar esse café dos proprietários paulistas, né? E no caso aí, Thales, é interessante. Porque o Vargas, Thales, ele vai
em pleno 37, dar o golpe de 37, fazer o estado de sítio. Que é interessante, Thales, que eu até hoje discuto isso com você, com outros colegas, né? Não precisaria. E com certeza nas eleições, pelo toda a estrutura que ele tinha montado do Estado Novo, ou do governo que ele tinha montado, do governo Vargas, ele ganharia a eleição. E aí, né, é interessante, esse fato realmente aconteceu, o Olímpio Mourão, filho, né? Olímpio Mourão Filho, viu, Thales? Mourão Filho, viu? Não esqueça essa palavra, esse nome. Ele está redigindo um documento, era integralista, era conservador, era de direita. Ele estava redigindo um documento, né, na macrotografia, dizendo que havia, em 37, um movimento comandado pelo Comitê da União Soviética para invadir o Brasil. E esse movimento ia transformar o Brasil num país comunista. Um general chega, né, vê ele redigindo, vê ele transcrevendo esse documento, e diz: você está fazendo o quê, cara? Eu estou fazendo aqui um documento que está sendo colocado pelos comunistas. O general puxa o documento, lê, e o documento está dizendo que vai ter uma invasão da União Soviética ao Brasil. Que os navios soviéticos, né, já estão vindo para invadir o Brasil. E aí, esse general leva para o alto comando, naquele arrobo assim, de iniciativa, chega à mão do Vargas, e aí é decretado o Estado Novo, o golpe de 37. E uma das acusações que é interessante, Thales, eu consegui aqui no YouTube, depois eu posso até passar o link para vocês, o discurso do Vargas na Rádio Nacional desse dia, né? Que quando amanheceu o dia, estavam os tanques na rua, né, o exército e tal, que era um golpe para salvar a nação brasileira dos comunistas. Dá o golpe de 37, aquela Constituição que eu falei no início da live, ela vai ser anulada, vai ser criada uma outra Constituição baseada na Constituição da Polônia, que é chamada Constituição Polaca, né? Uma Constituição já totalmente diferente da de 34, conservadora, que dava plenos poderes a Vargas. Ele vai fechar o Congresso, vai nomear interventores novamente para os estados, né? Ele vai governar como se fosse estado de sítio, é uma ditadura. E aí vem uma pergunta, Thales: para que e por que ele fez isso, se o movimento comunista, 2 anos atrás, tinha sido debelado pelo próprio Vargas, né? A ditadura não deu certo. Onde é que estão os comunistas? Estão presos nas prisões, principalmente a de Ilha Grande, do Rio de Janeiro. Que é nessa prisão, Thales, de Ilha Grande, que eu vou botar comunista, né? Um José Lins do Rego, um Jorge Amado, né? Eu vou colocar esses caras junto de quê? De presos comuns. E daí vai surgir uma organização criminosa, Thales, muito forte no Rio de Janeiro, chamado Comando Vermelho, né? Já pegando 37, 40, né? Então, Thales, por que fazer um golpe de 37, acusar os comunistas, se os comunistas estão sendo perseguidos e presos, e não tem mais essa flâmula, não tem mais essa organização que tinha em 35. Porque assim, Thales, ao meu ver, se ele tivesse feito isso em 35, ok, você tinha uma organização ali e um comando soviético, né? Esse plano Cohen, como foi chamado na época, né? Ele foi feito em 37. Então, para quem e por que ele fez isso? Você tem como a gente ampliar esse debate, essa discussão, para ele implantar o Estado Novo? Sim, sim. Agora, Marcos, eu só tenho uma boa e uma má notícia. Nós vamos ampliar isso, mas nós vamos ampliar a próxima semana, viu? Porque tá faltando 3 minutos e aquele gostinho de quero mais, com certeza, viu? E para variar, né, a gente faz uma programação de ser uma aula, 1 hora, vamos para 3 horas. E a gente sabe que ainda é insuficiente, porque era Vargas, é um negócio imenso. Quem chegou agora, Marcos, foi o Márcio Márcio. Quem também está é a Raquel Maximino, do PSOL, gente finíssima. Com o Yadson também, Yadson, que faz o papel de Jesus lá na Paixão de Cristo. E ele é um cara, gente boa, professor de história, inclusive foi acusado, deve conhecer, né, Marcos? Foi acusado de uma forma idiota aí, cortaram até o cabelo do cara. Uma sacanagem aí que depois a gente comenta. Quem também está, o Marcos Paulo com a gente, e também Bruno, viu, Marcos? E o Wesley fez a pergunta, mas, Wesley, a gente vai responder a próxima pergunta sobre como foi a intentona no Rio Grande do Norte, especificamente, as forças, etc. Mas, Marcos, pode continuar. Eu acho que nós temos mais uns 3 minutos. Não, Thales, então a gente vai ficar igual a novela agora, cara. A gente vai dar como é que se diz? O deixa, né? Aí eu acho que na próxima aula a gente fecha 37, 45. E no caso, Thales, o grande professor Iata aí entrando, né? Professor de português. E também o professor Alberto, viu?
Também está com a gente Legal. aqui, Alberto Queiroz. A gente vai deixar para a próxima live, a gente fecha 37 a 45, e em 37 a 45, a gente já vai fazer uma